Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Aqui quem fala é o Matheus Conceição, mais uma manhã de quinta-feira aqui com vocês para trazer as últimas notícias e as últimas atualizações sobre o auxílio emergencial e também sobre o Bolsa Família. Pagamentos liberados no dia de hoje, veja quem recebe e vamos falar também sobre a nova prorrogação do auxílio emergencial. Mais notícias e atualizações para você que deseja saber sobre esse assunto. Antes de irmos para as informações, eu conto com a sua ajuda para que você curta esse vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. E também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários e a sua opinião. Depois que você assistir esse vídeo, corre lá para o nosso novo canal Diário do Trabalhador. Só conteúdo de qualidade, só conteúdo bacana sobre direitos dos trabalhadores, como PIS, seguro-desemprego, FGTS e outros assuntos de interesse dos trabalhadores brasileiros. Corre lá depois, Diário do Trabalhador. Desejo para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, muita luz, muita esperança, saúde, prosperidade e abundância. Que todas vocês tenham um dia simplesmente extraordinário. Vamos lá para as informações sem mais enrolação, começando com os pagamentos liberados no dia de hoje. Hoje, dia 30 de setembro, último dia do mês, tem pagamento para os nascidos, para as nascidas no mês de setembro, ok? Então você que é nascido, você que é nascida em setembro, hoje tem pagamento para você. E também tem pagamento para o pessoal do Bolsa Família que tem o NIS final 0, tá joia? Mas Matheus, vem cá, hoje é o último dia do mês, mas o pagamento aí é para os nascidos em setembro e os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Pois é, gente, vocês vão receber a partir de amanhã, ok? Vai ter que esperar virar o mês aí. E agora? Vai ser minha última parcela, porque em outubro acaba o auxílio emergencial. Se eu sou nascido em outubro, novembro e dezembro, vou receber em outubro. No início de outubro agora não vou ter mais pagamento do auxílio emergencial. Vai sim, vocês vão receber as duas parcelas dentro do mês de outubro. Uma no comecinho e outra bem no finalzinho, praticamente no último dia ali, tá? Então você que é nascido em outubro, vai receber amanhã, dia 1º, nascidos em novembro no dia 2 de outubro e nascidas em dezembro no dia 3 de outubro. Combinado? Agora vamos falar sobre a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. Mais uma matéria aí na tela para vocês, dessa vez do Correio Brasiliense. Vocês vão ver o que disse o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, e também o nosso querido presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tá? Governo avalia prorrogar auxílio emergencial até 2022. Programa pode ter parcelas até 2022, caso o governo não consiga emplacar o novo Bolsa Família, segundo o jornal. Estudos estão sendo realizados. Pressionado por aliados políticos, o governo federal estuda prorrogar novamente o auxílio emergencial. Dessa vez, o benefício, que foi criado no ano passado para atender famílias carentes na pandemia, seria estendido dessa vez até 2022, ao invés de acabar em outubro. As informações foram confirmadas por interlocutores do governo ao jornal Valor Econômico. A manutenção do auxílio, no entanto, está longe de ser o mundo ideal para o Ministério da Economia, que luta para encontrar espaços no orçamento para encaixar o Auxílio Brasil. Entretanto, pode ser a saída para evitar que milhões de dependentes do auxílio emergencial fiquem desamparados a partir de novembro. O aumento das alíquotas do IOF, só servirá para bancar o Bolsa Família turbinado nos últimos 2 meses do ano. Para 2022, o governo alega que é necessário aprovar a PEC dos precatórios para abrir espaço no orçamento. Além disso, a economia conta com a arrecadação dos impostos sobre dividendos, previsto na reforma do imposto de renda. Vale ressaltar que durante o discurso realizado na última terça-feira, Bolsonaro disse, temos que trabalhar sim para atender a esses que ainda não retornaram ao mercado de trabalho. O Brasil é rico e podemos atender aos mais necessitados por mais algum tempo. A medida tem sido defendida pelo ministro da Cidadania, João Roma, mas sofre resistências no Ministério da Economia. No mesmo dia do discurso de Bolsonaro, o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, afirmou que o Ministério tem fortes restrições à prorrogação. Então, Paulo Guedes é contra, todas as pessoas que fazem parte da sua equipe é contra a prorrogação do auxílio emergencial. Eles têm os seus motivos, e um dos motivos deles é o seguinte: olha, só pode prorrogar o auxílio emergencial fora do teto de gastos, se for comprovar uma situação de emergência, de urgência, a vacinação tá aí, tá todo mundo vacinado, a economia voltando, enfim, então não há que se falar em prorrogação do auxílio emergencial. Por quê, gente? Olha,
O auxílio emergencial ele pode ficar fora do teto de gastos por conta que é uma questão de urgência. Já o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele tem que ficar dentro do teto de gastos, porque é uma despesa permanente. O auxílio emergencial não é uma despesa permanente, mas o novo programa social, sim, é uma despesa permanente. Trata-se de uma despesa permanente. E essa é a desculpa do Ministério da Economia e das pessoas que não defendem o auxílio. Aí eu venho com outro posicionamento, que eu tenho o posicionamento de que o auxílio emergencial tem que ser prorrogado. Lógico, a pandemia está controlada? Está ficando controlada, né, gente? A vacinação tá aí, muitas pessoas vacinadas, já com a segunda dose, tá. Mas nós temos consequências sociais e econômicas que ainda ficarão. Então não se trata apenas e tão somente de vacina, não se trata apenas e tão somente de mortes, mas as pessoas que ficaram aqui, como que essas pessoas vão sobreviver na situação que nós nos encontramos? O que é então urgência para o governo federal? Se não o gás de R$ 130, se não a conta de luz aí aumentando, né, cada vez mais e agora numa crise hídrica, numa escassez hídrica que estamos vivendo. Se isso não é urgência, o que é então? Gasolina quase R$ 7, quase R$ 7, nunca vi isso na minha vida, quase R$ 7. Se isso não é urgência, o que é urgência então? Cesta básica quase R$ 650, o auxílio emergencial que as pessoas estão recebendo hoje não paga sequer 23% de uma cesta básica. O que é urgência então para o governo? É só se mais pessoas começarem a morrer? Essa é a urgência do governo? Na minha opinião, estamos num estado de urgência. O país está no estado de urgência que as pessoas ainda precisam de um auxílio do governo. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Mas vejam aí a opinião do secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, e também a opinião do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que entende que a prioridade tem que ser o Auxílio Brasil, um novo programa social. Nesse ponto, eu divirjo dele, tá? Ele é uma excelente pessoa, gosto muito dele como presidente do Senado, como presidente do Congresso, mas nesse ponto específico, a prioridade nesse momento não é o novo programa, não é um programa mais robusto, né? Porque esse novo programa, o governo não quer trazer um programa mais robusto, com aumento de valor significativo e com mais pessoas. Não vai aumentar para quase ninguém. Um programa robusto, para mim, é colocar pelo menos boa parte dessas 20 milhões de pessoas que não terão, nesse presente momento, direito ao Auxílio Brasil. Esse é um programa robusto. Para mais 10 milhões, para mais 15 milhões, para mais, 7, 8 milhões, para metade das pessoas, aí sim. Mas, do jeito que está, não dá. Veja aí o que disse o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, e também o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Olha só. O ministro da Cidadania, João Roma, disse ontem que a extensão do auxílio emergencial é uma possibilidade que está na mesa, diante do fato de que 25 milhões de brasileiros que hoje recebem o benefício não seriam contemplados pelo novo Bolsa Família. Sei que a equipe econômica já se posicionou contra, até mesmo por não ver base legal diante da redução da curva de casos e mortes. Mas o argumento dos defensores é de que as curvas de desemprego, da fome e da inflação decorrentes da pandemia não cederam, o que justificaria a renovação do programa via crédito extraordinário. Qual é a avaliação da economia em relação à renovação com base nesses efeitos sociais? A prorrogação está na mesa para o Ministério da Economia? Eu acho que a Diana já colocou o nosso posicionamento de caráter mais geral, que no formato de um auxílio emergencial, a gente tem fortes restrições ao desenho que está sendo proposto. É compreensível que a gente o Brasil está num momento de transição. A gente tem percentuais elevados da população adulta sendo vacinada, nós temos uma economia em recuperação e a gente tem um incômodo que alguns segmentos da sociedade ainda não estão conseguindo obter plenamente os resultados desse processo de recuperação. Mas assim, como país, como sociedade, a gente precisa ter serenidade para tentar resolver os problemas estruturais da economia brasileira com soluções estruturais. A gente precisa entender que o período da pandemia foi um período extraordinário, que teve tratamento extraordinário para uma série de regras, principalmente para as regras fiscais, e esse tratamento extraordinário não é o mais adequado para a gente tentar endereçar questões que são de fundo, são questões estruturais da nossa economia. Então, a gente entende a preocupação social, a gente entende que
haja um desejo de que a recuperação se reflita de uma maneira mais uniforme sobre toda a sociedade, mas a gente também tem que entender o que são os períodos de exceção e o que são os problemas estruturais e tentar resolver as coisas com as ferramentas certas a cada momento. À disposição da apreciação dos projetos de matéria tributária o mais rapidamente possível, obviamente respeitando as audiências públicas que acontecerão na Comissão de Assuntos Econômicos, o tempo necessário para reflexão e amadurecimento do projeto no Senado, mas nós temos o propósito dessa apreciação pelo Senado Federal do projeto de reforma do Imposto de Renda, assim como temos a intenção da apreciação da proposta de emenda à Constituição 110, relatada pelo senador Roberto Rocha, que versa sobre a unificação e a simplificação tributária como uma reforma constitucional. Portanto, nós estamos caminhando nesse diálogo que fizemos hoje, inclusive com a presença de todos, inclusive com o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, para que possamos ter um ambiente propício para a apreciação dessas matérias. De modo que, havendo essa necessidade de apreciação do projeto como fonte de custeio para um programa social, obviamente nós levaremos isso em consideração e faremos todas as reflexões possíveis, porque há uma premissa que nos norteia no Senado Federal, que nós precisamos tirar do papel um programa social robusto, que tenha atualização de valor e que atinja o número mais acentuado possível de pessoas no Brasil.